BFR treino. Quando se trata de treinamento BFR, agora é treinamento de resistência, BFR. Na extremidade superior, vamos usar algo entre 30% a 50% de ALP. Na extremidade inferior, vamos usar algo entre 60% e 80% da IOP. Normalmente, são 4 repetições, uma de 30 e mais 3 de 15, com 30 segundos entre elas. Esse é o protocolo mais tradicional. Claro que você pode adaptar isso com seus pacientes. Pressão de oclusão do membro. A IOP é a pressão de oclusão total do seu membro. É uma pressão mínima necessária para ocluir tanto as veias quanto as artérias. O IOP de cada pessoa será completamente diferente uma da outra. O que significa é que é muito importante individualizarmos tudo isso. Digamos que minha perna, o IOP, é 180, a perna de outra pessoa talvez seja 200. Então, para isso, a pessoa tem IOP de 200, nós teremos um treinamento com 60% dos valores e são completamente diferentes para mim, que tem o IOP de 180, da outra pessoa que tem um IOP de 200. É uma porcentagem de 30% de 180, 30% de 200. E é a variável mais importante quando se trata de treinamento de BFR. Absolutamente importante. O BFR não é usado em todos os 4 membros. Se você está restringindo o fluido do sistema e colocando nos membros, seu coração não pode superar isso. E isso é muito inseguro. Vocês agora podem fazer um treino sem o BFR. Vão fazer um agachamento 30 vezes, descansa 30 segundos, 15, descansa 30 segundos, 15, descansa 30 segundos, e mais 15, descansa 30 segundos. Depois que vocês fizerem esse agachamento, vejam como vai ficar o seu sistema. Sua frequência cardíaca, seu suor, o seu cansaço. Perceba, a velocidade é 20-20, ou seja, conta 2 para descer e 2 para subir. Vamos lá? Agora, se você já fez, já observou como funciona no teu corpo sem o BFR, e se você já tem o equipamento, meça, coloca uma porcentagem mínima para membro inferior, 60, da IOP, e faça o mesmo exercício. 30, 15, 15, 15, intervalos, intersete, de 30 segundos. E veja e compara com e sem BFR. Isso é um exercício com o próprio peso. A resistência é o próprio peso, é um agachamento e é funcional. Faça isso para você poder entender como o teu paciente vai se sentir ao fazer isso. Então, os primeiros 30 agachamentos, quando estamos fazendo isso, com o manguito, você ainda tem muito oxigênio nos primeiros 30 agachamentos. Então, o nosso corpo consegue fazer uma boa quantidade de glicólise aeróbica nessa primeira fase. Ainda temos muito oxigênio disponível. Ainda estamos produzindo muito ATP. E podemos ser capazes de queimar isso facilmente. Nesse primeiro agachamento, estamos usando principalmente unidades motoras do tipo 1. E as fibras musculares do tipo 1 que não estão fadigadas
sofrerão principalmente glicólise aeróbica. Espero que vocês tenham conseguido executar, talvez 25 a 30, mas vamos lá. Na segunda série de 15, que a coisa passa a começar a acontecer. Quando realmente começamos a queimar muitas das opções disponíveis. Estamos começando a mudar da glicose aeróbica para uma glicólise. Estamos começando a passar para um ambiente mais anaeróbico. E é aqui que toda a mágica começa a acontecer com o corpo. Nossos receptores mecânicos e metabólicos em nossos membros estão dizendo ao nosso cérebro: ei, há algo aqui embaixo acontecendo na perna. Não sei o que está acontecendo, mas sinto que precisamos recrutar mais unidades musculares para começar a entrar na festa e te ajudar. Então, agora vamos fazer uma pausa de 30 segundos e você vai para mais 15. O segundo de 15. Então, nosso corpo está dizendo ao nosso cérebro: ei, precisamos mais unidades motoras. À medida que queimamos muitas dessas unidades motoras do tipo 1 em nossas pernas, nosso corpo vai começar a recrutar outro tipo de unidade motora e, eventualmente, recrutar fibra 2, conforme ficamos cada vez mais cansados. Vamos obtendo mais e mais metabólitos hipóxicos que estão se acumulando. Está ficando cada vez mais estressante exercitar nesse membro, certo? E em nosso corpo para atender a demanda que o agachamento está pedindo para atender esta demanda. Nosso corpo tem que chamar cada vez mais unidades motoras para a festa. Na última série de 15, estamos entrando em fadiga e recrutando muitas fibras tipo 2, acumulando metabólitos que sinalizam para a hipófise liberar hormônio do crescimento. E é assim que estamos obtendo muito de nossa hipertrofia e ganho de força, porque estamos levando o músculo ou os nossos músculos quase à falha, se não chegar à falha. Regeneração de tecido mole. Vamos falar sobre alguns desses reparos de tecido mole. Quando fazemos exercícios de alta intensidade, acumulamos lactato. Esse acúmulo sinaliza para a nossa glândula pituitária. Lactato sinaliza que precisamos produzir mais hormônio do crescimento. Hormônio do crescimento para instalação de saúde ou reparo e rejuvenescimento para quase tudo em nosso corpo. Eventualmente, com esse hormônio de crescimento circulando no sistema do nosso corpo, é o fígado. Quando passa no fígado, o fígado é estimulado a produzir IGF, hormônio semelhante à insulina, que ajuda os ossos e o crescimento dos tecidos musculares. Essas coisas combinadas são basicamente o que nos ajudam a curar. O que vemos é que o treinamento BFR, na verdade, vamos obter um grande aumento no hormônio de crescimento, que agora é a linha azul. O verde é o exercício de baixa carga. E vemos um grande pico de hormônio de crescimento com o BFR. Então, novamente, estamos acumulando muitos metabólitos. Juntar mais íons de hidrogênio e mais lactato é a mesma coisa que acontece com treinamento de alta intensidade sem o manguito, porque estamos induzindo artificialmente um ambiente muito desafiador para esse membro. Então, aqui a gente tem um treino com alta intensidade, o pico, e muito parecido em azul, o BFR. Sabemos que o hormônio do crescimento é muito importante para ajudar no reparo dos tendões. Normalmente, quando falamos sobre nossas fases
de cura, começamos na fase inflamatória. Seguimos para a fase de reparação e depois entramos na remodelação. Sabemos que o treinamento de alta carga será muito diferente para as nossas tendinopatias. Sabemos que muitos de vocês treinam com cargas altas, porém, naquela fase inflamatória, com muita dor, muitas vezes não conseguimos cargas altas. Talvez estejamos fazendo isométricos para tirar a dor. Mesmo que sejam cargas muito baixas, estamos obtendo o efeito analgésico nesta fase. Então, o que podemos dizer é, ou o que podemos fazer é colocar um BFR e isso vai estimular fatores de crescimento, que pode ajudar muito e também ajuda a diminuir a dor. Há muitas coisas que estamos mudando na resposta à dor quando fazemos o BFR, porque a dor pode ser rebatida por ser muito desafiador para as unidades motoras do tipo 2, que ainda estão, que serão recrutadas. Esse estudo de 2019, eles olharam para o treinamento de BFR para o tendão de Aquiles, e foi muito legal. Foi um estudo de 14 semanas. Então, eles foram treinados 3 vezes por semana e fizeram elevação de panturrilha em pé e sentado. Um grupo de alta carga com 75% a 85% da resistência máxima, 3 séries a 6 sets de 12 repetições. O BFR de 20% a 35% da resistência máxima. E um grupo controle que não teve nenhum treinamento. Ao final de 14 semanas, o que eles viram foi que o tendão de Aquiles e a área de seção transversa aumentaram no grupo de alta intensidade em 4,6% e no BFR em 7,8%. E a rigidez foi de 40,7% no alta carga e de 36,1% no BFR. Então, o que podemos ver é que você não precisa necessariamente carregar pesado, carregar muito, e ainda podemos obter essas mudanças incríveis no tendão. Talvez seja o fator hipóxico adicional. Há uma quantidade de hipóxia que estava no membro. Talvez a hipóxia que você vê para força muscular e hipertrofia, que você sabe, é outro estímulo potente, também leva a mudanças agradáveis ao tendão. Isso muda o jogo para a tendinopatia. Podemos fazer um treinamento de baixa carga com BFR e ainda visando propriedades do tendão que queremos aumentar, que é a área transversal e a rigidez do tendão, o tamanho e a força. Mas podemos fazer isso com cargas baixas, que talvez não irritem tanto o tendão, que poderiam irritar com cargas mais altas, que a gente poderia irritar. O que muitos desses treinos com cargas altas podem fazer. Esses estudos que eu vou passar agora para tendão e ossos que virão foram de suplementação com GH exógeno e o BFR a gente induz endogenamente da pessoa. E o que eles chegaram à conclusão? Em 2010, suplementou GH por 14 dias. Eles encontraram 3,9 de aumento da expressão de mRNA no tendão e 5,9 de aumento na síntese de colágeno muscular. Não houve modificação na síntese de proteína muscular. Já Bosen, em 2014, suplementou GH por 6 semanas. Em pessoas mais velhas, com uma imobilização de membro por 2 semanas. O grupo controle de GH aumentou a rigidez do tendão e a síntese de colágeno. E o grupo controle não houve mudança significativa. Eles concluíram, em conclusão, em humanos idosos, o GH parece ter um efeito estabilizador da matriz durante a inatividade e
na fisioterapia, estimulando a expressão de colágeno no tecido músculo tendinoso e aumentando a circunferência CSA e a rigidez do tendão, concluiu Bosen em 2014. O que nós fazemos? Manguito. Mas cargas baixas e seguras é igual um ambiente de cura, tendão, músculo e osso. E aí a gente passa por esses estudos de ossos. Rankin, em 2007, suplementou exogenamente o GH por 16 semanas. Foram 406 pacientes com fratura de tíbia. Eles chegaram à seguinte conclusão. Nas fraturas fechadas de tíbia, que compreende a grande maioria das fraturas da tíbia, o GH alterou significativamente a cicatrização durante o período de estudo de 12 meses. O aumento da cicatrização induzido pelo GH pode ser benéfico, pode ser um benefício potencial em pacientes com fraturas fechadas de tíbia. Lesão muscular. Marcadores indiretos de lesão muscular. Nossos marcadores indiretos e danos musculares são coisas que você normalmente ouve de nossos pacientes. Eles vão nos dizer, eu me sinto um pouco mais fraco, não consegui sair da cama, pode diminuir o recrutamento muscular e perder a força, meus joelhos doem um pouco e ficaram mais rígidos, tenho mais dor e mais desconforto. Assim, com o BFR, temos um pequeno aumento de todas essas coisas. Podemos ter um pequeno aumento de todas essas coisas em comparação com a mesma carga baixa sem o BFR. E ao assumir que queremos levar à falha, aumentamos mais ainda o desconforto ao ir para a falha. O uso crônico do BFR aumenta a tolerabilidade. Portanto, você consegue aumentar o desconforto quando não está... Você aumenta o desconforto quando você não está acostumado com o BFR. O desconforto é maior quando você não está... O uso crônico aumenta a tolerabilidade. O aumento do desconforto ao usar o BFR é quando você não está acostumado com ele. Então, novamente, se é a sua primeira vez, eu diria a sua primeira semana ou 2 semanas fazendo BFR com o paciente, alivie, porque o manguito por si só causará a maior parte do desconforto. Isso não funciona muito com o manguito do CAPSO. As pessoas têm muita aceitação com ele. E muitos dos estudos de membros inferiores que eles estão fazendo, quando consideram a dor como uma medida de resultado, eles estão fazendo dor na coxa versus dor no joelho, mesmo que seja um estudo de LCA, porque a dor no joelho que vemos diminui com o treinamento de BFR, mas a dor na coxa é a que está aumentando. Então, o que está fazendo aumentar, na verdade, é o desconforto que vem do próprio manguito, não da articulação de interesse real, que é a do joelho após a cirurgia de LCA. O que é ótimo e é isso que queremos. Na verdade, é diminuir a dor no local da lesão. Então, a dor nesses pacientes pode aumentar pelo desconforto com pressões mais altas no manguito, indo para a falha, punhos mais largos nos membros. Diferença de punhos que não são feitos para especificamente para BFR. O uso crônico aumenta a tolerabilidade. A lesão correlaciona-se com amplitude de movimento. A quantidade de dano correlaciona com a amplitude de movimento. Quanto maior a amplitude, maior é o risco de lesão. Então, melhor começar pequeno. A mesma coisa acontece exercícios isolados em relação aos exercícios compostos.
Terei um dano muscular muito menor com uma extensão de joelho quando fizer de forma isolada do que em um agachamento. Estou apenas recrutando menos músculos quando faço isso de forma isolada. A carga desempenha um grande papel no levantamento de peso. Por exemplo, se eu estiver levantando um levantamento terra, estou levantando quase, vamos colocar aí, em torno de 100 quilos para facilitar. Vou sentir muito mais dor depois de levantar 100 quilos e danos musculares do que talvez com carga muito mais leve. A carga desempenha um papel enorme. O tipo de contração também desempenha um papel importante, que sabemos que pode levar a danos musculares. Podemos fazer isometria, contrações concêntricas e excêntricas, sendo que as excêntricas parecem dar mais lesões. Em um agachamento, abaixar lentamente causa mais danos do que subir e descer em velocidade alta. Aqui, microlesões podem causar reparo tecidual e hipertrofia. Quando você excede o ponto de capacidade de reparo, é que lesiona para um não reparo, podendo chegar à rabdomiólise. Exemplo, agachar lento, sustentar uma sustentação super lenta e longa, causa alongamento máximo e, em seguida, aumentando o meu tempo de isometria embaixo. Estamos focando na parte excêntrica. Então, isso vai causar mais danos do que apenas eu subindo e descendo muito rápido. Portanto, todas essas coisas desempenham um grande papel em seus pacientes. E o tempo sobre tensão muscular, que foi o exemplo que a gente acabou também dando embaixo, né? Quando eu sustento embaixo por um tempo. O que isso significa é que podemos fazer treinamento PFR em dias consecutivos e não nos preocupar com as dores musculares tardias da sessão para a sessão.